Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar de uma das funcionalidades mais pedidas aí no Gol nos últimos tempos, que são os generics, certo? Então segura aí que daqui a pouco a gente vai começar a falar desse assunto quentíssimo aí. Mas antes de começar, eu quero já aproveitar para pedir para você deixar o like no vídeo, para não deixar para o final e esquecer. E aí ajuda o nosso canal, ajuda o vídeo a ganhar mais notoriedade aí, ser entregue para mais pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, peço que já se inscreva aí, né? Compartilha com seus amigos, pede para eles se inscreverem também, inscreve a família, inscreve todo mundo, certo? Ajuda aí nosso canal a crescer e aí a gente entender que está sendo relevante e trazer mais conteúdos aí. Se você chegou aqui no meu canal por esse vídeo direto, né, eu quero lembrar que a gente tem uma série completa sobre Gol. Vou deixar o card aí para caso você queira assistir, né? São 31 aulas aí completa, a gente vê todo, toda a linguagem, toda a sintaxe básica da linguagem. E aí, quando eu estava gravando ainda não tinha genéricos, então, ou estava lançado há pouco tempo. Então resolvi deixar separado, né? Então é isso. Feito os avisos aí, os pedidos. Então bora lá pro vídeo, para o conteúdo do vídeo de hoje. Bom, Go, como vocês sabem, ou como vocês imagino que vocês devam saber, nasceu com a proposta de ser uma linguagem bem simples, né? Então, quando você está estudando a linguagem, você vê que ela tem poucas estruturas, ela tem poucas palavras reservadas. Geralmente ela tem uma maneira ali de fazer determinada coisa e ela faz ali bem feita e tal, só daquela maneira. Então, algumas adições que a gente costuma ter já na maioria das linguagens modernas, digamos, elas não foram colocadas de propósito na linguagem, porque os criadores queriam que ela realmente fosse uma linguagem robusta, porém fácil de aprender e simples de usar. E aí uma dessas coisas é exatamente o conteúdo de generics. A maioria das linguagens hoje já suporta o uso de generics, embora muitas não nasceram com isso. Se a gente pegar, por exemplo, Java, né, que é uma das linguagens aí mais populares no mercado, Java só foi implementar generics na versão 1.5, né? Então até ali, até aquela versão ali não tinha, também não tinha generics. Né? Outras linguagens também acabaram adicionando. É um recurso que ajuda bastante, de fato, mas que deve ser usado com cuidado. E aqui no Go não é diferente, né? A gente vai ver a motivação, a gente vai fazer aqui um código, um hands-on para entender qual foi a motivação, né, até chegar na versão que a gente tem hoje. Antes de começar a codificar, só lembrando que Generics foi incluído na linguagem na versão 1.18. Né? Então, se você estiver usando o Go aí numa versão anterior a 1.18, o código aqui ele não vai funcionar. Aqui eu estou usando a versão 1.19, mas a 1.18 já tem essa funcionalidade habilitada. Eles ainda estão evoluindo, né? Então, se eu não me engano, a promessa é de estar 100% concluído na versão 1.21, 22, algo assim. Mas tá
tá, eles já saíram de draft para proposal, né? Então já lançou e tal. Então já tá pronto para ser utilizado. É mais ou menos isso que eu quero dizer, certo? Bom, então antes de a gente ver a sintaxe genérica de fato, vamos começar a escrever algum código aqui para a gente entender um pouco a motivação, certo? Eu vou estar copiando aqui um pouco de código para a gente ganhar tempo, mas eu vou explicando, certo? Vamos imaginar o seguinte cenário. Imagine que eu quero criar uma função que imprima números inteiros, certo? Você deve pensar que não, beleza, isso já tem na linguagem, já. Mas eu quero escrever para mostrar como é esse processo até a gente chegar nessa necessidade de usar genéricos, né? Então, digamos que eu crie aqui uma função, vou chamar de print int, né? Ou seja, vai imprimir inteiros. E eu vou receber aqui um slice de inteiros. E aí eu vou percorrer esse slice e vou imprimir. Eu vou copiar aqui código para a gente ganhar tempo e aí eu faço as devidas explicações, né? Esse método aqui, essa função é bem simples. Ela navega nesse slice e cria uma versão impressa aqui dele para ser exibida, certo? Então eu vou criar aqui uma variável do tipo slice de int e vou colocar aqui valores 1, 5, 6, 8, 2, sei lá. Daí eu vou pedir para chamar a minha função lá print e vou passar o meu slice ali de inteiros que eu criei. Se eu rodar essa função, esse código, vocês vão ver que ele vai imprimir aqui mais ou menos da forma como eu configurei aqui, certo? Bom, beleza, funcionou aqui para imprimir inteiros. Só que digamos agora que eu quisesse imprimir não inteiros, mas por exemplo strings. Então, digamos que eu tivesse um slice de string. Este é um slice de strings. Digamos que eu quisesse imprimir esse slice de string, eu não poderia usar essa minha função printInt, né? Obviamente porque ela só imprime inteiros. Então, se eu tentar rodar esse programa, ele vai dizer que uma variável do tipo slice de string não pode ser usado como argumento para uma função que espera um slice de inteiros. Então eu precisaria fazer o que? Eu precisaria criar uma outra função para imprimir strings. Então criaria essa função aqui, copiei porque é bem parecida. Então a única diferença aqui dos códigos é basicamente o parâmetro, né? Então se você já programa em Go, você imagina que isso aqui é uma situação bem comum. Então você tem um método lá que trabalha com determinado tipo, e aí aquele tipo ele precisa ser respeitado, né? Então o Go é uma linguagem que ela é fortemente tipada. Então eu não consigo colocar um tipo diferente aqui nessa situação. Mas então como que a gente poderia fazer para transformar essa função? Porque imagina, e aí eu quero imprimir float, então eu teria que ter um print float. Ah, eu quero imprimir o int, então eu teria que ter um print int. Então seria caótico, né? Então assim, eu estaria repetindo muito código. Embora a gente sabe que muitas vezes essa repetição ela é até saudável em algumas situações. Então vocês vão ver muito isso em Go.
um determinado código ali, ele acaba sendo repetido, porque aquilo dá um melhor entendimento. Mas nessa situação não é interessante, porque, sei lá, imagina que eu quisesse mudar a forma como eu imprimo o meu slice. Sei lá, ao invés de colocar aqui o nome, eu tirasse o nome, sei lá. Eu teria que ir em todas as funções ali, todos os print tipo, e sair mudando a implementação. Então, isso traria uma mantenibilidade do código, tornaria a mantenibilidade do código ruim, né? Porque eu precisaria mexer em vários lugares. Bom, mas como que a gente poderia fazer isso aqui antes de ter generics? Bom, antes de ter generics, a única forma que a gente conseguiria trabalhar com algo mais abstrato, ou mais genérico, melhor, seria a gente usar a interface vazia, que a gente chama que a gente usa no Go para tornar aquele parâmetro genérico. Eu vou copiar aqui um código e eu já explico. Então, essa minha versão aqui, print interfaces, ela recebe como parâmetro uma interface vazia, certo? O tipo que é esse tipo aí, interface vazia. Isso aqui, antes de a gente ter generics, é uma forma de a gente permitir passar qualquer tipo. Então, dessa maneira, se eu chamar aqui, por exemplo, print interfaces, eu posso passar o meu slice de inteiros e eu também posso passar o meu slice de strings. Eu vou só comentar aqui para não ficar duplicado e vocês vão ver que ele vai conseguir imprimir os dois corretamente, certo? Mas qual é o custo disso? Bom, para usar essa interface genérica, eu tive que fazer aqui um type accession, né? Isso aqui, para quem não conhece a linguagem mais a fundo, é um type accession, né? Eu estou verificando qual é o tipo, eu estou verificando qual é o tipo desse meu parâmetro i, certo? E aí ele vai retornar aqui qual é o tipo real dele. Então, se for um slice string, eu vou cair aqui. Se for um slice inteiro, eu vou cair aqui. E aí eu poderia colocar os vários cases aqui pro meu tipo, certo? Esse código aqui poderia ser colocado numa função para, sei lá, chamar sempre. Mas o mais importante é você verificar essa necessidade, né, de fazer o type accession, certo? Essa aqui é uma das formas. Você poderia fazer também usando reflection, certo? Eu não vou mostrar o tipo de reflection porque para a gente não misturar muito as coisas aqui. Mas você pode dar uma pesquisada aí nas webs que você vai ver que também dá para fazer isso aqui usando reflection, certo? Claro que tudo isso tem um custo. Tanto o custo de desempenho, porque usar reflection vai reduzir ali um pouco o desempenho, né? Como também o código ele vai ficando cada vez mais difícil de ser entendido, né? Então esse código aqui ele já está ficando um pouco mais complicado de ler, já tem essa sintaxe aqui que não é muito usual, né? Então isso aí vai atrapalhando um pouco a legibilidade do código. Então o generics eles vieram para tentar suprir essa necessidade de ter código mais reutilizável e que também o código não ficasse tão
difícil de ler, de manter e com desempenho bom. Então, a gente sabe que Go ele se preocupa bastante com desempenho. Então, muitas funcionalidades que são solicitadas pela comunidade, né, talvez até trazendo um pouco do background de outras linguagens. Então, muitas dessas funcionalidades que a comunidade pede para Go incluir, às vezes é algo que vem já do conhecimento prévio em alguma linguagem. Então, é normal ali a pessoa querer aquela feature. Só que os criadores ali, os mantenedores da linguagem, eles são bastante relutantes na inclusão de funcionalidades novas. Eles realmente têm uma política de incluir somente o que é estritamente necessário. Então, por isso que eles postergam a maioria das funcionalidades. Porque eles querem garantir duas coisas, né? Basicamente. Primeiro de tudo, retrocompatibilidade. Isso é importante numa linguagem, principalmente quando ela começa a ganhar mercado, assim. Então tem bastante já gente usando. Então é importante você garantir essa retrocompatibilidade. Então, mais uma vez puxando a sardinha aí para o Java, muita gente reclamava do Java, que era uma linguagem muito travada, muito verbosa, com com pouca novidade, digamos. Mas é exatamente por causa dessa garantia que o Java queria dar também de retrocompatibilidade. Então, você pegava um código Java antigo, por mais antigo que ele fosse, você consegue rodar ele nas versões mais modernas. Então você não faz com que não haja necessidade de reescrita de código antigo para rodar nas VMs mais novas. Então o Go tenta manter isso. Então por isso que a adição dessas funcionalidades novas elas demoram um pouco até ver que há essa necessidade. Bom, então vamos lá para entender como seria escrever esse código usando a sintaxe de generics. Então, digamos que eu queira criar uma função print, certo? Para imprimir qualquer tipo, certo? Então, o que eu espero é que essa função ela receba um parâmetro t de um tipo t, certo? Esse tipo t eu não preciso saber no momento da escrita da função. Eu preciso saber no momento em que eu for chamar essa função. Então, eu preciso de alguma forma dizer para essa função que ela vai aceitar postergar esse bind, né? Essa ligação com esse tipo. E aí, como é a sintaxe aqui no Go? Como é que foi escolhido? Bom, aqui antes do da lista de parâmetros, eu vou colocar entre colchetes a definição para esse tipo T. Na verdade, não é bem a definição. O correto é a gente chamar de restrição ou constraint, né, em inglês. Dizer qual é o tipo ou os tipos que eu quero aceitar para aquela minha função. Então eu vou dizer que T é de um determinado tipo aqui. Qual é esse tipo que eu posso passar? Bom, aí é onde entra o nível de genericidade, nem sei se existe essa palavra. O quão genérico você quer aquela função, certo? A partir da inclusão do generics no Go, existe um novo tipo disponível na linguagem, que é o N, certo? Esse tipo, na verdade, ele aponta, se você olhar, ele aponta para a interface vazia.
né? Ou seja, ele é só um alias para interface vazia. Só que ele é um tipo. De fato, ele pode ser usado em outros de outras formas. Porém, esse tipo ele está restrito para ser usado aqui como definição da constraint, certo? Então, uma vez que eu faço isso daqui, essa minha função ela passa a ser uma função genérica, aceitando qualquer tipo T, ou seja, literalmente qualquer tipo T. Então, eu vou copiar aqui mais uma vez a minha colinha para a gente não perder muito tempo. E aí eu explico o código. Aqui só que aqui a gente quer um slice, né? Só a única diferença aqui. O que que essa minha função faz? Bom, ela faz basicamente o que as outras faziam. Ela dá um range no meu slice de T e imprime na tela. Só que agora ela é genérica. Então eu vou comentar isso daqui e vou chamar o print passando o meu int, o meu slice de int, e vou passar o meu slice de strings. E aí, quando eu rodar esse programa, ó, ele imprimiu corretamente da forma como eu defini lá no meu tipo, na minha função, certo? Então, bem tranquilinho, né? Então, eu passo aqui o tipo e, e aí eu posso usar o tipo aqui nos parâmetros. Aqui você pode ter, óbvio, né? Se você tiver mais de um parâmetro tipado, você pode colocar outros valores aqui. Então, por exemplo, digamos que ela recebesse dois parâmetros. Então, eu posso ter aqui um SN. E aí eu posso criar aqui, sei lá, um S do tipo slice de S. Certo? Então, é dessa forma que você consegue utilizar esses tipos genéricos. Certo? Deixa eu só apagar aqui, para a gente manter a ideia original. Então vocês viram aí que ele imprime qualquer tipo. Então se eu criar aqui também um floats, por exemplo, e passar 1.5, 2.5, 3.9, e aí eu consigo também usar esse floats, certo? Sem problema nenhum, tá vendo? Então ele funciona de fato para qualquer tipo. Você já deve estar imaginando aí como que a função println funciona, né? Então, se a gente olhar agora de novo a função println, ó, ela recebe, vamos entrar aqui para dar uma olhada, ó, ela recebe um parâmetro variádico aqui do tipo n, ou seja, essa interface vazia. Então, antes do generics, a gente fazia dessa forma aqui, certo? Tá. Qual é, qual é a outra funcionalidade que a gente pode colocar aqui nessa função com generics? Esse, esse tipo aqui de constraints, ele pode ser de várias constraints. Então eu posso dizer, eu posso querer restringir a restrição é ótimo, né? Mas eu posso querer deixar menos abrangente. Ao invés de n, eu posso dizer que ela aceita inteiros ou string. Né? Se eu fizer isso daqui, ó, olha o que acontece com o nosso print floats agora. Ele não funciona mais, porque inclusive ele dá a dica aqui, ó, float não implementa int nem string. Então pode ser que eu esteja esquecendo de adicionar ali na minha lista de constraints, certo? Então eu poderia colocar aqui, ó, o float 64. Aí dessa forma eu consigo colocar os outros
os outros tipos, certo? Então, caso você queira restringir ali para um determinado grupo, você pode fazer dessa forma, certo? Outra outra sintaxe também interessante. É muito comum a gente criar tipos alias, né? Então, digamos que eu crie aqui um tipo chamado myInt. Não, na verdade, vamos fazer o seguinte. Não, vamos lá, vamos lá. Vou criar aqui um tipo chamado myInt, que é do tipo int, certo? E aí eu tenho essa função aqui, ó, que ela imprime inteiros, strings e float 64. Eu criei aqui um tipo alias do tipo que aponta para um tipo int. Digamos agora que eu crie aqui um slice do tipo myInt, certo? 1, 2, 3, 4. Se eu chamar aqui o meu print passando myInt, vocês acham que vai funcionar ou não vai funcionar? E aí? Vamos ver. myInt. E não funcionou. Quem falou não funcionou, acertou. Por que que não funciona? Porque eu falei que Go ela é fortemente tipada. Então, não existe conversão automática de tipo em Go. Então, se você vem com o background lá do Java, do JavaScript, do C, sei lá, C Sharp, quando tem uma função que aceita ali inteiro, se eu criar uma variável do tipo inteiro, eu consigo passar para ela. Porém, quando é um tipo, aqui eu não consigo, né? E aí, no Generics, tem uma nova sintaxe para ajudar um pouco a resolver isso, porque senão eu teria que colocar aqui também, né? O myInt. Só que, pô, imagina. E aí, se de repente eu criar outro tipo, eu vou ter que ir lá na minha função adicionar outro tipo, sendo que ele é só um alias. Então, para isso, existe uma sintaxe usando o acento de til, ou tilda, né, no inglês. Então, se eu colocar aqui um til antes do tipo, o que que isso daqui significa? Observe que quando eu fiz isso, a minha chamada aqui, ela passou a funcionar. Por quê? Isso daqui, ele está dizendo que vai funcionar tanto o tipo inteiro quanto qualquer tipo cujo o tipo que ele é porque eu não sei bem traduzir essa palavra underline type, cujo tipo por baixo ali seja também um inteiro. Então eu consigo passar aqui o meu tipo myInt, porque por baixo dos panos lá ele é um int, certo? Então essa é mais uma sintaxe que a gente consegue utilizar, certo? Bom, agora vamos avançar aqui um pouco mais em relação a essa questão das constraints, né? Uma coisa importante aqui. Digamos que eu queira criar agora uma função que ela não imprime o, o que é passado por ela, mas ela faz uma outra operação. Então, eu vou criar aqui, eu vou chamar de sum, né? De soma.
E ela vai receber, eu vou fazer ela genérica, ela vai receber qualquer tipo T, ela vai receber isso na forma de slice e vai me retornar a soma desse slice aqui como um valor único, certo? E aí aqui é bem simples, eu vou só copiar e colar aqui. E aí a gente vai entender o que está acontecendo aqui, né? Eu vou percorrer o meu slice e vou somar o meu valor aqui e retornar. Mas está dando um erro aqui, ó. Ó o erro que está dando, né? Invalid operation. O operador mais não está definido no tipo S. Em S, né? Que é uma variável do tipo T. O que acontece aqui? Quando eu coloco essa restrição aqui para ela ser do tipo N, ou seja, interface vazia, Go não tem como operar, executar todos os tipos de operação em cima daquele tipo. Por quê? Porque, digamos, como aqui é N, então se eu passar, por exemplo, inteiro eu posso somar. Então, beleza, daria certo. Porém, se eu passar, sei lá, uma struct, ela não tem o operador soma, o operador mais, né? Então, quebraria. Então, por isso que essa restrição não permite que eu faça essa soma. Então, aqui eu não teria outra opção se não passar a lista de tipos que eu garanta que tenha esse operador de soma. Então, eu teria que passar aqui, por exemplo, int, float, certo? O int, se eu quiser aceitar todos os tipos e por aí vai. Né? Aí dessa forma, se eu chamar aqui o sum, por exemplo, aqui passando o meu ints, como ele está retornando, eu preciso imprimir, né? Então eu vou fazer isso daqui para imprimir o valor da soma. Então deu 22, né? Que é essa soma aqui. Certo? 10, 16, 21, 22. Certo? Então eu teria que passar dessa maneira. Eu posso fazer desse jeito aqui, né? E aí entra também uma outra forma de a gente declarar essas constraints, que é declarando um tipo interface. Então, poderia chamar aqui de number, é do tipo interface. E aí, aqui eu coloco os tipos que eu quero aceitar. Então, eu posso fazer isso aqui, ó. Posso, inclusive, usar o underline type ali. Int, float 32 e float 64. E aí, aqui eu vou e coloco que é do tipo number. Então, dessa forma, eu consigo usar essa restrição aqui, certo? Então, essa é uma maneira de a gente declarar aqui as restrições para esses tipos. Ainda não existe só acho que atualmente só um tipo que ajuda isso aqui, que é quando você quer usar, por exemplo, maior que, menor que é o orderable. Que é o tipo, acho que é orderable. Não, comparable. Pronto, é. Só que o comparable, ele só deixa você usar maior, sei lá.
Alguma coisa assim. Ah, porque tá vazio. O que que ele tá reclamando? Pronto. Ó, Comparable é uma interface que é implementada por todos os tipos comparáveis, né? Booleanos, números, strings, etc. Você pode instalar para ter um pouco mais de. Deixa eu só voltar aqui para não perder. Você pode instalar um pacote que é do próprio time aí. Eu imagino que eles vão colocar isso depois na built-in, né? Que a gente chama na linguagem. Mas por enquanto você precisa baixar o pacote externo. É esse pacote. Ops, tem que usar, né? Esse pacote aqui. Então, se eu vier aqui, por exemplo, cadê? Tá aqui. Eu posso usar o constraints, ponto. E aí eu tenho alguns tipos. Então, por exemplo, signed, do tipo signed, ou unsigned. Né? Que é esse tipo? É parecido com o que a gente fez aqui, né? Ó. Deixa eu dar um go. Deixa eu dar um go mod tide para ele baixar o pacote. Pronto. Pronto, agora sim, ó. Ó, o que é o unsigned? É a lista de tipos aqui inteiro. É unsigned, né? Ou seja, do int até o int ptr lá. Então isso aqui poupa algumas criações aqui de tipos, certo? Mas fica aí a seu critério. Você pode criar o seu tipo, ou você pode instalar esse pacote aí e colocar essas restrições dessa maneira. Por exemplo, float. Aqui ele pega todos que são dois, né? Float 32 e o float 64. E aí dessa forma eu consigo imprimir. Cadê? Ah, eu mudei no canto errado, né? Não, mudei no canto certo, tá certo. Ah, porque tá unsigned, certo. Então eu vou mudar aqui para signed, certo? Que aqui eu tô usando o int, né? E não o int. Pronto, então dessa forma ele consegue fazer funcionar usando essa constraint, certo? Bem tranquilo, né? Pronto. Pra gente finalizar, eu quero só fazer mais um exemplo aqui pra gente ver como que é o uso dessa funcionalidade generics no constructs. Tá? Então vou criar aqui um pacote, vou chamar aqui de pilha. Então você já deve imaginar o que eu vou escrever aqui. Eu vou criar aqui vou deixar no main também, pra gente não precisar importar. Eu vou criar aqui uma estrutura de pilha usando generics. Go ele não tem muitas estruturas de dados como a gente costuma ver em outras linguagens. Então, por exemplo, sei lá, tem linguagens lá que tem vector, list, pilhas, né, o stack, hash maps, etc, etc. Go não tem todas essas estruturas de forma nativa. Então, muitas vezes você precisa ou criar suas estruturas de dados ou usar alguma lib, algum pacote, algum módulo externo que tenha essas definições. Isso aí foi uma decisão, uma escolha do time para deixar realmente a linguagem mais simples. Então, sei lá, na maioria dos cenários, as estruturas que tem, que no caso é o slice e o mapa,
e o array, né? Array, slice e mapa, eles resolvem 99% do que você precisa com a estrutura de dados. Mas algumas vezes você precisa ter uma estrutura ali com uma certa lógica. Então, sei lá, precisa de uma árvore binária. Então, você não vai ter aqui. Então, você pode criar. Então, a gente vai fazer exatamente isso agora. Então, eu vou criar aqui um tipo que eu vou chamar de pilha, certo? Esse pilha, ele vai ser genérico, porque aí são essas estruturas onde a gente tem o ganho de usar genéricos. Você não vai usar genérico para tudo, né? Vai ter situações em que talvez ao invés de você usar generics, talvez fosse melhor você usar uma interface, porque ali você quer trabalhar com a restrição de tipos, por exemplo. Então talvez seja melhor usar uma interface. Porém, tem situações como essa, como aquela lá da função que soma números, ou como a estrutura de dados, como uma pilha, um vetor, uma árvore, onde você realmente quer trabalhar ali de forma genérica, com tipos genéricos. Então a pilha vai ser um caso. Eu vou criar uma pilha, ela vai receber uma restrição do tipo T. Eu vou usar ali o constraints. Eu vou. Ups, constraints. Eu vou usar aqui inteiro. O que esse inteiro é? É o conjunto de todos, né? Signed e unsigned. E eu vou usar também. Vou deixar só inteiro, para ficar mais fácil, né? Poderia colocar mais coisas. Então, é dessa forma que a gente define a constraint para um struct. Depois do nome da struct, você coloca entre colchetes a constraint. E aí aqui eu vou ter um slice do tipo T, que são os valores daquela minha pilha, certo? E aí a gente vai ver outra maneira também de passar a constraint aqui agora para um método. Um método é uma função associada com um tipo, como struct, né? Ou com um tipo, na verdade. Então eu vou criar aqui uma func, vou passar aqui qual é o receiver dessa função, ou seja, essa função na verdade ela vai virar um método desse tipo que eu passar aqui, vai ser um tipo P de pilha. Dessa forma aqui que a gente informa a constraint. E aí eu vou chamar esse método aqui de empilhar. E ele vai receber um valor do tipo T. Né? E aí eu vou pegar o que está na pilha e vou adicionar esse valor aqui que eu estou passando como parâmetro. Certo? Então dessa forma aqui eu estou passando. Ele está reclamando aqui. Porque eu não estou usando. Claro, né? Se eu estou fazendo uma alteração do valor da minha struct, eu preciso obrigatoriamente usar aqui um ponteiro, porque senão isso aqui vai ser uma cópia e quando o método encerrar, ele não vai alterar de fato a estrutura aqui interna. Então, por isso que eu preciso passar uma pilha. Desculpa, um ponteiro. Então, dei o append ali. Então, dessa forma aqui, você precisa passar a constraint. Ao invés de passar aqui na função, né? Como a gente fazia aqui, ó. Logo depois do nome da função. Isso porque, como eu estou trabalhando com método, eu estou associado com essa struct aqui. Então, essa restrição aqui, essa constraint, ela vai funcionar dentro desse contexto. Certo? E aí eu vou criar também aqui a função para
desempilhar, né? Desempilhar. O desempilhar, que é o pop, né? Ele retorna o valor e se deu certo. E aí, o que é que eu vou fazer? Bom, se o, se o tamanho da minha pilha tiver vazio, eu vou retornar aqui zero e false. Só que eu não vou retornar aqui zero. Por quê? Porque eu não sei qual é o tipo que está vindo aqui. Pode ser que não seja, no meu caso aqui, beleza, que eu estou trabalhando com inteiro, né? Mas se eu tivesse genérico o suficiente para colocar qualquer coisa nessa pilha, eu não poderia simplesmente passar, se aqui, sei lá, fosse um N, né? Ó, ele já quebrou ali, né? Porque zero não é um tipo válido para qualquer tipo, né? Zero é para números, especificamente para números. Então, de que forma eu posso retornar um zero? Certo? Eu vou deixar assim, genérico, só para a gente ver isso. Então, eu preciso vou criar uma variável zero e ela vai ser do tipo t. E aí eu vou retornar aqui zero. Né? Então, essa aqui é a maneira melhor de você retornar um valor zero. Porque aí dessa forma o Go vai saber lidar com esse zero aqui. Se for um número, vai ser zero. Se for uma struct, vai ser uma struct vazia. Se for um ponteiro, ele vai retornar new e por aí vai. Né? Então dessa forma ele consegue retornar corretamente. Bom, e aí eu preciso devolver o topo, né? Porque a pilha, o último elemento que entra é o primeiro que sai, né? Então eu sempre tiro ali do topo, né? Quando eu estou empilhado. Então vou pegar aqui, para eu pegar o topo, eu vou aqui no valores, vou pegar é, o último, né? Ou seja, eu estou pegando o tamanho menos um. Então se tiver 2, 3. Eu vou pegar aqui o 3, né? O tamanho é 3 menos 1, 2. Então, 0, 1, 2. Certo? Esse é o topo. E aí eu preciso desempilhar, né? Então, eu vou dizer que o P valores agora, eu vou pegar todo mundo a partir... Eu vou pegar do zero, ou seja, do índice zero, até o índice que eu retirei, tá? Então não vou. O último, lembra que quando eu estou usando o slice, quando eu estou fazendo essa divisão, esse índice aqui ele não conta. Então se eu tiver 2 e 3 e eu fizer isso daqui, né, ó, 2, eu estou dizendo que eu quero o 0, o 1, o 2 não. Então, o 2 não é inclusivo, certo? E aí eu retorno aqui o topo e true. Né? Pronto. Então eu consigo empilhar, consigo desempilhar. Então vamos testar, né? Se essa pilha está funcionando. Então eu vou criar aqui o meu pilha. E aí eu vou, para criar, eu criaria dessa maneira, certo? Só que aqui eu preciso dizer para o Go qual é o tipo que eu quero essa pilha. Tá? Então, por exemplo, eu posso dizer que ela é uma pilha de inteiros. Então, dessa forma eu consigo pilha ponto empilhar e aí, sei lá, coloca aqui 2 e 3, né? Se eu imprimir aqui, ó,
fmt.println. Vou imprimir os valores da pilha. Poderia criar um método para imprimir a pilha, mas para ganhar tempo a gente vai fazer dessa forma. Vamos ver se funcionou. Então é para ele mostrar aqui 1, 2 e 3. Ops. Agora eu preciso entrar aqui no pilha. Porque não é main, né? Ficou. Deixa eu chamar esse cara aqui de main. Facilitar a nossa vida. Pronto. Então, ó, ele imprimiu 1, 2 e 3. Vamos tentar desempilhar. Então, o que que acontece se eu der um pilha ponto desempilhar? Ele vai me retornar aqui dois valores, né? Então, vai retornar o valor e se deu certo. Então, se ok, eu vou imprimir aqui. Valor foi retirado. E vou colocar aqui ver. E vou pedir também para imprimir novamente a pilha, porque ela precisa agora ter dois valores. E como eu coloquei 1, 2 e 3, quando eu chamar aqui desempilhar, é para ele obrigatoriamente tirar o 3. E aí vai ficar 1 e 2. Então vamos ver se funciona. Ó, funcionou. Então tá aqui. O valor foi retirado, foi o 3. E aí a nossa pilha ficou 1 e 2. Certo? Então, dessa maneira aqui eu consigo restringir, né? Então, se eu trocar aqui, por exemplo, para float, então ele já vai funcionar agora para float. É porque aqui o Go ele faz uma... Não é que ele está fazendo uma conversão de tipos, é porque ele faz uma espécie de unwrap ali. Isso só funciona de float para int, né? Então se aqui fosse float e eu tentasse colocar um outro tipo diferente, isso aqui não ia funcionar. Então se eu colocar, por exemplo, string, pronto. String é uma boa, para ver que ele não faz a conversão do tipo. Porém, se eu vier aqui trocar para string, minha pilha vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então, ou seja, tá de fato uma pilha genérica. Eu posso colocar qualquer coisa, tá? Inclusive um tipo, whatever, né? Se eu criar aqui um tipo, sei lá, tipo full, que é um struct, e ele tem, sei lá, bar, que é um string. E aí eu posso vir aqui e dizer que esse cara é full. Aí eu teria que passar aqui, né, o meu full. Ups, dessa maneira. Ó, observe que eu só mudei aqui, não mexi lá e nada lá no meu código. Se eu rodar, ó, funcionou do mesmo jeito. Tá? Isso aqui é o meu tipo full. Então a lista, a minha pilha tá genérica, eu consigo usar ela com qualquer tipo. Beleza, galera. A aula ficou bem longa aí, mas queria realmente mostrar todas as funcionalidades aí de generics. Então a gente viu como usar em função, a gente viu como criar restrição, como usar os tipos underline, viu como usar struct, certo? Então era isso para esse vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido aí e passar a usar generics aí, colocar mais essa funcionalidade aí no seu hall de coisas aprendidas. Beleza? Mais uma vez quero agradecer, pedir, lembrar mais uma vez para deixar o like no vídeo se gostou, compartilhar esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!
Até lá.